Bom dia, pessoal do nono ano. Nós temos aqui na página 229, né, o estudo agora da função quadrática, que é um assunto mais novo agora. Novo só em nome, porque a função quadrática é a função do segundo grau. Olha como é que se indica aqui, ó. F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Essa é a função quadrática, ó, do segundo grau. Quadrática quer dizer que é quadrada do segundo grau. Então essa f de x pode ser indicada também por y, ó. Y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Onde o a é coeficiente, que nós já estudamos nos capítulos anteriores, o b é coeficiente e o c é o coeficiente, né, da equação completa. Nas funções quadradas, ela pode criar fórmula para fazer cálculo. Por exemplo, aí na situação 1, na página 231, nós temos aí, sobre as funções quadradas, nós temos a situação 1. O que ele diz na situação 1? Na pizzaria de Manuel, há um forno cuja temperatura Y em graus Celsius varia em função do tempo T em minutos, de acordo com a lei. Então a lei é essa daqui, Y é igual a T ao quadrado sobre 125 mais 4T, onde esse T representa o tempo. Eu quero calcular em quanto tempo, ou eu quero calcular qual a quantidade de pizzas que pode ser assada, eu posso usar essa fórmula aí. Tem uma situação 2 que ele diz, ó, na situação ele diz o seguinte, que os gafanhotos, né? Os gafanhotos são insetos que se alimentam principalmente de folhas. Eles têm pernas posteriores muito fortes, de acordo com as quais são capazes de dar grande salto. Um biólogo observou imagens dos movimentos de um gafanhoto e concluiu que, quando esse inseto dava um pulo, sua altura em metro variava em função do tempo, em segundo, pela lei. Então, ó, a altura, que era em metro, a altura T, né? A função T, HT, era menos T ao quadrado, ó, mais 2T, né? Ó, mais 2T, com 0 menor ou igual a T, T menor ou igual a 2. Então, aí são as leis dessa função. Então, função quadrática é toda função é f, né? Cuja lei pode ser escrita nessa forma, f de x ao quadrado mais bx mais c, ou y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Pode ser escrito nessas formas ali, em que a e b são números reais e o a será sempre um número diferente de zero. Isso aí nós já temos consciência. Vamos ver como é que se identifica os coeficientes em uma função quadrática. Ó, eu tenho como exemplo aqui, eu tenho a f de x é igual a 2x ao quadrado mais 16x mais 30. Eu quero encontrar os coeficientes, né? Quem são os coeficientes? É o valor de A, valor para B e o valor para C. O A é o termo que acompanha o x ao quadrado, 2. O B é o termo que acompanha o x, 16. E o C é o termo que não tem a incógnita x, que é o 30. Todo mundo já tem esse conhecimento, né, sobre essas funções aí. Então vamos prosseguir. Tá. Então, retomando aí, certo, gente? Agora na página 232 a 234. Vamos falar agora do gráfico da função quadrática. Olha lá, assim como tinha o gráfico da função, né, da função do primeiro grau, nós temos o gráfico da função quadrática. Como é que nós vamos calcular o gráfico da função quadrática? É semelhante ao da função, né, da função do primeiro grau. Vamos ver um exemplo aqui na página 233. Nós temos aí construir o gráfico da função f de x, que é igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Olha lá. Todas as vezes que você for construir gráfico da função do primeiro grau, que nós estudamos na semana passada, como gráfico da inequação, como gráfico da função quadrática, que é a função do segundo grau, você vai ter que botar aqui x ao quadrado mais 2x menos 3 e formar uma tabela. No gráfico da função quadrática, no mínimo você tem que ter 6 valores. Lá da função do primeiro grau, da inequação que nós estudamos nessa semana ou na semana passada, você tinha só 2 pontos. Por 2 pontos passa a única regra. Por que na função quadrática tem que ser no mínimo 6 valores? Porque lá vai formar parábolas, ou com a concavidade, né, com a abertura que a gente chama concavidade voltada para baixo, ou com essa concavidade voltada para cima. Depois nós vamos ver quando é que isso acontece, quando é que ela é para baixo e quando é que ela é para cima. Aqui, ó, você vai ter o x, os valores para x, aqui você vai ter, quando você botar x, você vai encontrar o valor para y, para poder formar o par ordenado xy.
Aí no primeiro exemplo aí da página 233, ele já botou os valores, mas você pode botar os seus também, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Ele botou 5 valores, 5 valores já é o suficiente, não precisa 6. Mas tem que ser no mínimo 5, não vamos nem com 6. Aí para que esses valores aqui? Você pode botar, eu botei menos 3, menos 2, menos 1, 0. Você poderia botar menos 5, menos 4, 0, você pode variar. Olha, quando x é menos 3, vai substituir aqui, ó. X é menos 3, vai ficar menos 3 ao quadrado, mais 2 vezes x, que é 2 vezes menos 3, que vai ser igual. Aí resolvendo tudo isso daí, como aqui é muito extenso, resolvendo tudo isso daí, você vai encontrar zero, ó. Então o primeiro par ordenado foi x menos 3 e o y zero. Quando substituir na equação aqui, ó, menos 2, que você resolver, você vai encontrar menos 3. Aí fica o par ordenado, menos 2 e menos 3. Quando substituir o menos 1 que resolver, você vai encontrar menos 4. Aí vai ficar menos 1 e menos 4. Quando substituir o 0, você vai encontrar menos 3. Vai ficar 0 e menos 3. Quando substituir o 1 positivo, você vai encontrar 0. Vai ficar 1 e 0. Depois de encontrar esses 5 pares, aí é que você vai para o gráfico. No gráfico da função quadrática, como as demais, ó, tem eixo x, que é o eixo das abscissas, né? E tem o eixo y, que é o eixo das ordenadas. A abscissa com as ordenadas forma a coordenada. Então, por isso que forma a coordenada. Muita atenção aqui, só dá trabalho, não é difícil, dá trabalho, que é o eixo y. Aí você vai lá localizar, ó. Quando o x foi 3 negativo, o y foi 0. Ó, 3 negativo, aqui é o 0, né? Ó. 3 negativo de x, menos 1, menos 2, menos 3, está aqui. Eles, quando o x foi menos 3, o y foi 0, então fica o ponto no menos 3. Quando o x foi menos 2, o y foi 3 negativo. Ó, 3 negativo de y, é aqui para baixo. Ó. Então a gente diz que o y foi menos 2 e o y daqui é 3 negativo, tá aí. Outro, quando o x foi menos 1, o y foi menos 4, ó. Menos 4 de y está aqui, o menos 1 de x está aqui, então nós vamos ligar o menos 1 com o menos 4. Está aqui o ponto do menos 1 e menos 4. Quando o x foi 0, o y foi 3 negativo, ó. Quando o x foi 0, o y foi 3 negativo. Está aqui, bota aqui em cima do 3 negativo. Quando o x foi 1, o y foi 0. Então vai ficar o ponto aqui no 1. Aí você botou todos os pontos. Veja que na função quadrática não é traçar uma reta, é traçar uma parábola. O que é uma parábola? É uma curva. Essa curva ela só tem a concavidade voltada para cima se o valor do coeficiente A da função, o A for positivo. Aqui o A é 1, ó. Não vem aqui, é 1. Como o A é 1, ele é maior do que 0, ó, a parábola tem a concavidade voltada para cima. Se esse A fosse igual a menos 1, ou menos 2, ou menos 3, fosse negativo, era menor do que 0. Então a concavidade era voltada para baixo. Como aqui o A é positivo, ó, o valor de A aqui é 1, é positivo, é voltado. Você vai passar por esse ponto fazendo uma curva, ó. Passou aqui, cortando todos os pontos, ó. Ah, a curva não saiu bem feitinha igual o livro. Não sai não. Porque aqui você está fazendo a mão livre essa curva. O livro fez no computador. Mas fez uma curva. Se fez uma curva, você já conseguiu fazer uma parábola, né? Então veja bem como é isso daí. Você tem que pegar esses valores, substituir para poder encontrar outros valores, né? Pega o valor de x, substitui contra o par ordenado formado com o valor de y e depois vai para o gráfico. Então aí foi o nosso primeiro exemplo. Vamos retomar para ver mais um exemplo aqui. Então, gente, vamos retornar bem na página 233 com o segundo exemplo que ele pede para construir no plano cartesiano o gráfico da função g de x, que é igual a menos x ao quadrado mais 4x. Olha, todas as vezes você vai encontrar um par ordenado. Como é encontrar o par ordenado? Você tem que determinar valor para x. Esse valor fica a critério de cada aluno, de cada pessoa. Ele diz que o x é menos 1, então vai substituir menos 1 ao quadrado, aí 4 vezes menos 1 é aqui, ó, menos, aí menos 1 ao quadrado, mais 4 vezes o valor de x, que é menos 1, e vai resolver. E vai ficar menos 1 ao quadrado, fica 1, mas se for menos dá menos, 4 vezes 1 deu menos 5, ó. Quando o x foi menos 1, o y foi 5 negativo. Aí formou o par ordenado menos 1 e menos 5. Quando o x foi 0, o y coincidentemente também foi 0, ó, tá aqui. Quando o x foi 1,
o y foi 3, fazendo aí as continhas, deu isso aqui. Quando o x foi 2, o y foi 4. Aí ficou 2 e 4. E quando o x foi 3, coincidentemente, o y também foi igual a 3. Aí você vai lá, encontrou esses valores aqui, vai para o gráfico, ó. Eixo x e o eixo y, que é um eixo vertical. Aí o primeiro par, quando o x foi 1 negativo, aqui é o 0, ponto 0. Quando o x foi 1 negativo, o y foi 5 negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Aí nós vamos ligar, ó, o 1 com o menos 5, está aqui. Quando o x foi 0, coincidentemente também o y foi 0, ficou aqui o ponto, ó. Quando o x foi 1 positivo, está aqui, o y foi 3 positivo, ó. Aí nós vamos ligar o 1 positivo de x com 3 positivo de y. Quando o x foi 2, o y já foi 4. Aí vamos ligar o 2 de x com 4 de y. Quando o x foi 3, coincidentemente o y também foi 3. Ó. Aí ficou 3 do x com 3 do y. Aí ligamos aí. Aí tem que traçar a parábola. Para traçar a parábola, gente, você tem que saber se a concavidade é voltada para cima ou para baixo. Olha, para isso você vai pegar aqui o valor de A. Ó. O A é menos 1 é menor do que 0. Quando A é menor do que 0, a concavidade, quer dizer, a abertura dessa curva, que a gente chama concavidade, é voltada para baixo. Então você vai começar, ó, com a abertura para baixo, passando pelos pontos. Ó. Olha lá, você faz um pouco arredondado, ó. Veja que nós tentamos fazer aqui, ficou bem melhor do que a outra, né? Ó. Já ficou melhor, a curva bem melhor. Quando você fizer aí com a régua, traçar os pontos, porque a parábola não é feita com a régua, a parábola é feita à mão livre, ó. Você vai traçar, mas não ficou muito curva igual ao do livro, não vai ficar igual ao do livro, porque o livro foi feito no computador, então não pode ficar igual ao do livro. Então vamos passar umas atividades, gente, né? Aí eu vou mandar as atividades para vocês, né, na plataforma. Então fique com Deus, boa aula, que amanhã estaremos de volta corrigindo.